O presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos neste momento apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida de um amplo estudo técnico jurídico solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada, em que nós pudemos, a partir de dados solicitados por esta Advocacia Geral da União ao Ministério da Fazenda, realizar um amplo estudo a respeito da tramitação da proposta de decreto presidencial, desde o Ministério da Fazenda, passando pela Casa Civil da Presidência da República até a adoção deste decreto presidencial pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Também tivemos a oportunidade de estudar a tramitação do decreto legislativo número 176/2025, que culminou com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial número 12.499, e a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o estudo que foi realizado pela Advocacia Geral da União, nós analisamos de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é forte, firme, no sentido de que o Congresso Nacional, ao utilizar o dispositivo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que é uma competência própria do Congresso de sustação de atos do Poder Executivo, atos de natureza regulamentar, só poderá fazê-lo em caráter excepcionalíssimo, de modo restritivo, mediante a flagrante, a patente inconstitucionalidade. De outra forma, é dizer, tendo o decreto do presidente da República preservado a sua integridade, não poderia prevalecer, evidentemente, o decreto legislativo que o susta. Portanto, a nossa conclusão é de que o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF é um decreto constitucional, válido, rígido, portanto, e que não poderia ter sido objeto de PDL, ou seja, objeto de decreto legislativo de sustação de efeitos de natureza regulamentar próprio do Poder Executivo. Siga @Esquadrão e Alerta em todas as redes sociais.